Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E a reflexão desse terceiro domingo da Quaresma vem mostrar Jesus como sendo a rocha da qual brotou a água viva. Então, nós vamos refletir um pouco sobre as leituras, os textos que a igreja nos propõe nesse terceiro domingo da Quaresma para ajudar o nosso crescimento espiritual, a nossa amizade com Deus, a nossa santificação. Meus amados irmãos, eu queria começar a reflexão lendo dois textos que não estão na liturgia desse domingo, mas que vai abrir a nossa mente para a reflexão que nós iremos começar. Então, queria ler o Evangelho de São João, no capítulo 7, versículos 17 até o versículo 19, que diz o seguinte: No último dia, que é o principal dia da festa, estava Jesus de pé e clamava: Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Então Jesus é a fonte. Tem pessoas que dizem que Jesus é a água viva. Não, Jesus é a fonte. E São João deixa muito claro aqui quem é a água viva. Veja, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Ele é a fonte. Ou podemos dizer também, ele é o poço. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Isso está em Zacarias capítulo 14, versículo 8 e Isaías capítulo 58, versículo 11. Quem tiver sede, venha a mim e beba, como diz a Escritura, do seu interior fluirão ou manarão rios de água viva. Aí São João vai dizer, dizia isso referindo-se ao Espírito, que havia de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dada o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então veja, Jesus é a fonte da água viva. Jesus é a rocha da qual brota a água viva. E nós podemos ver isso na primeira leitura de hoje, e depois eu irei ler o texto que eu falei para iluminar a nossa reflexão, para trazer luz à nossa reflexão. A primeira leitura de hoje é tirada de Êxodo 17, versículo 3 ao 7. Veja o que diz o autor sagrado. Que maravilha! Aqui ele fala de Cristo, ele fala de Jesus. Essa rocha é Cristo. Porém, nós às vezes não enxergamos. Por quê? Porque a Escritura traz luz à própria Escritura. Não é que a Bíblia interpreta a Bíblia, certo? A Bíblia traz luz à própria Bíblia para que nós possamos entendê-la, certo? Primeira leitura de hoje. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia, veja, o povo sedento de água. O mundo todo está sedento. Sedento de água. E que água? A água viva do Espírito Santo. Então, como estão sedentos, começamos a murmurar. Né? Como estamos sedentos. Como o povo está sedento, o povo começa a murmurar. Mesmo que seja diretamente ou indiretamente, se murmura contra Deus e os seus profetas. Aí vai dizer assim, por que nos fizeste sair do Egito? Começa a se pensar na vida passada, na vida velha, como sendo a melhor. Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Veja, Moisés clamou ao Senhor dizendo, que farei? Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. Então o povo tinha se rebelado. Isso é comum. O mundo se rebela contra Cristo, contra os seus enviados, contra a igreja, mesmo o povo estando com fome e sede da palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés, passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feristes o rio Nilo e vai.
Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra, e dela sairá água para o povo beber. Veja, ferirás a pedra. Quem é esta pedra? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, vai dizer assim. Eu vou ler o versículo 3, porque fala dos dois alimentos que brotou, né, no deserto. Veja, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual. Pois todos bebiam da pedra espiritual, da rocha espiritual, que os seguia. E essa pedra era Cristo, diz São Paulo. E aqui nós podemos ver Moisés dizendo, ou melhor, o Senhor dizendo a Moisés. O Senhor disse a Moisés, passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feristes o rio Nilo e vai. A vara, aqui, meus irmãos, nós podemos enxergar nitidamente uma prefiguração, uma tipologia, uma imagem da lança do soldado que fere Cristo, a rocha. Veja, a gente viu que Paulo vai dizer que Cristo é a rocha da qual eles bebiam no deserto. Moisés pega a vara. Essa vara de Moisés representa aquela lança do soldado romano que fere a pedra que é Cristo na cruz. Aí ele vai dizer, eu estarei lá diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra com a lança, com a vara, Moisés, e dela sairá água para o povo beber. Então, Cristo na cruz teve o seu coração transpassado por uma vara, por uma lança. Ou seja, ele é a rocha espiritual e dela saiu água e sangue, Eucaristia e batismo. E e a palavra de Deus vai dizer aqui que todos beberam daquela água. Ou pelo menos todos que beberam ficaram saciados. E ele vai dizer, né? Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós ou não. Então Moisés dá de beber ao povo, ferindo o povo, ou melhor, ferindo Cristo, que era a rocha espiritual, para dela sair água. E na cruz, Cristo é ferido, rocha espiritual. Ele mesmo disse, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Essa pedra, essa rocha que é Cristo, foi ferida na cruz e dela brotou água e sangue. E quem bebeu dessa rocha espiritual que é Cristo, do seu interior fluiu um rio de água viva. Quem comeu, o sangue representa o corpo de Cristo, quem comeu dessa rocha espiritual que é Cristo, tem a vida eterna. A primeira leitura vai dizer que lá, ou melhor, a leitura de Coríntios capítulo 10, versículo 3, vai dizer que todos no deserto comeram de um alimento espiritual, a Eucaristia, o maná, né? Ali aquela imagem do maná, que representava, ali sim era a figura, era uma imagem, era uma tipologia, era um símbolo do alimento espiritual que viria, que era o próprio Cristo. E assim, todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. Nós vamos dar um pulinho aqui da primeira leitura, da segunda leitura, para o Evangelho. O Evangelho é um pouco longo, mas temos aqui, meus irmãos,
uma profundidade imensa, né, de uma figura, né, que se aproxima de Cristo. Essa figura aqui representa toda a humanidade antes de encontrar a Cristo. Depois que ela encontra Cristo e bebe de Cristo, ela passa a representar toda a igreja. Vamos ver. O evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 4, versículos do 5 ao 42. Você pode dizer, essa reflexão aqui vai ficar imensa. Mas se você me acompanhar até o final, eu garanto para você, não por mim, mas por Cristo que me trouxe essa iluminação a respeito desse texto, ou melhor, destes textos da liturgia de hoje, e você vai crescer muito espiritualmente. Se você crê, se você se colocar à disposição para ouvir Cristo. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar. Então, a cidade da Samaria, podemos dizer, uma cidade pagã, uma cidade que não tinha uma proximidade com o Deus vivo. Podemos assim dizer, né? Representando aqui, porque a Samaria, né, tinha abandonado Deus, tinha abandonado... Aí você lembra lá de Jeroboão, né, que se afastou, né, do reino de Judá e foi com as outras 10 tribos reinar na Samaria, um reino que começou já na idolatria, né? Perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Veja, o poço de Jacó aqui representa o mundão, o mundo. E no mundo as pessoas vão e bebem, e depois volta a ter sede e bebe de novo, e depois volta a ter sede e volta lá no poço e bebe de novo, e depois volta a ter sede de novo. Então esse poço de Jacó aqui, por incrível que pareça, eu trago para a reflexão ele sendo um símbolo do mundo, onde as pessoas vão, bebem, mas volta a ter sede. Então, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Então Jesus, como homem de forma natural, foi também àquele poço para matar a sede física. E aqui a gente não está dizendo que Cristo também bebeu do mundo, porque Cristo é igual ao homem em tudo menos no pecado. Então Cristo não pecou. Mas aqui vamos para o contexto histórico. Cristo vai saciar a sua sede física. Claro que a providência divina leva Cristo até ali para trazer alguém ao encontro com Cristo e saciar a sede espiritual desse alguém. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Então essa mulher representa, por enquanto, representa o mundo que vai a esse poço para beber água, para tirar água. Jesus lhe disse, dai-me de beber. Claro que Jesus não precisava daquela água no sentido espiritual, porque Jesus é Deus. Mas como ele era 100% Deus e 100% homem, na questão biológica ele precisava também beber água. Mas como estamos falando de algo espiritual aqui, Cristo não precisava daquela água. E ele vai deixar isso claro no diálogo com essa mulher, com o mundo. Cristo está dialogando aqui com o mundo por enquanto. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Poderíamos dizer a mulher dizendo assim, como tu, sendo Deus, vem pedir de beber a mim, que sou uma mulher? E ela vai dizer, uma mulher samaritana, uma mulher prostituída. O mundo poderia olhar para Jesus e dizer, como é, Senhor, que o Senhor vem a mim? Eu que sou uma mulher prostituída, ou seja, impregnada de pecado. O mundo poderia dizer isso a Jesus. De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber. Jesus olha para aquela mulher que representa a mim e a você, que representa o mundo antes da conversão, e diz, se tu soubesses quem se aproxima de ti, quem te pede de beber,
se tu soubesses, se tu conhecesses o dom de Deus, tu é que abandonaria todos esses poços que o mundo oferece e viria a mim. Veja, tu, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesma lhe pediria a ele e ele te daria água viva. Quem é a água viva? Nós vimos, é o Espírito Santo. Então Jesus é o poço do qual brota a água viva. Tanto é que quando Jesus entra na casa onde os apóstolos estavam reunidos com medo dos judeus, Jesus sopra sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Ou seja, o poço faz brotar a água viva, que é o Espírito Santo. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Ela olha para Jesus e vê uma limitação que Jesus não tem. Nem sequer tu tens uma corda, né? Tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me encontrar aqui para eu. Vamos ver a fala da mulher. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço ainda é fundo. De onde vais tirar essa água viva? Ela limita Jesus, achando que Jesus não tem condição de dar água para ela. Por acaso és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Se Jesus fosse falar aqui, se Jesus não estivesse falando com alguém que de fato tinha sede, Jesus iria falar como tinha falado contra os fariseus, que não tinham sede espiritualmente, verdadeiramente. Tinham uma sede, mas não queria se colocar na humildade de beber da fonte que é Cristo. Jesus ia dizer, ela compara Jesus: tu és maior por acaso do nosso pai Jacó? Jesus disse: olha, aqui está quem é maior do que Jonas. Aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus poderia olhar para ela e dizer: olha, minha filha, aqui está quem é maior do que Jacó. Mesmo Jacó também sendo uma figura de Cristo. Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água, ou seja, a água que o mundo oferece, terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, que jorrará para a vida eterna. Lembra de São João, capítulo 7, versículo... São João, capítulo 7, versículo... Qual foi o que nós lemos agora? São João, capítulo 7, versículo 39. Dizia isso referindo-se ao Espírito que havia de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dada o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. E por que João explica que o Espírito, que Cristo falava do Espírito? Porque ele vai dizer no versículo 38, João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus vai dizer: mas quem beber da água que eu lhe darei, em esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida. A mulher disse a Jesus, e aqui já começa o processo de conversão daquela mulher que representava toda a humanidade que estava perdida no pecado e que ia constantemente ao poço, ou seja, ao mundo, para beber e nunca era saciada. Aqui já começa o processo de conversão dessa mulher, que a partir de agora passa a representar a igreja. Veja, a mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha necessidade de vir aqui
para tirar água, ou seja, não tenha mais necessidade de procurar o mundo para beber uma água suja. Né? O profeta Jeremias vai dizer: vocês abandonaram as fontes de água viva para beber de cisternas rachadas e sujas. Às vezes acontece isso. Aqui está acontecendo ao contrário. A mulher que representa toda a humanidade está deixando o mundo para beber da água, né, da fonte da água que é Cristo. E veja que lindo. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher prostituída, a mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: dissestes bem que não tens marido, pois tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Ou seja, a humanidade prostituída, Jesus diz: vai chamar o teu esposo. Ela vai dizer: eu não tenho esposo. Jesus vai dizer: disseste bem, porque tivesse 5 maridos, ou seja, tivesse 5 deuses, tivesse 5 ídolos. E o 6º ídolo que tu tens agora, o 6º marido que tu tens agora, não é teu. Tu és adúltera. Toda a história do Antigo Testamento vai falar de Deus nos seus oráculos dizendo para Jerusalém, para Israel: tu te prostituístes com os outros deuses. Tu és adúltera, tu és prostituta. Tanto é que o profeta Oséias é levantado por Deus para mostrar na vida dele mesmo aquilo que é a vida espiritual do povo de Deus no Antigo Testamento. Oséias: toma para ti uma mulher adúltera e que comete adultério e casa-te com ela. E aquela figura do casamento de Oséias é uma imagem daquilo que Deus iria fazer com o seu povo. Uma mulher adúltera que comete adultério e mesmo assim Deus se casa com o seu povo. Aqui é a mesma coisa. Jesus vai dizer para a mulher: olha, disseste bem, tu não tens marido. Os 5 que tu tivesses não eram teu. E o que tu tens agora também não é teu. E essa mulher, meus irmãos, veja que lindo, começa a partir de agora. Pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, aqui agora a igreja está nascendo. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar, né? Disse-lhe Jesus, deixa eu retomar. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém, é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, né? Quando ela diz mas vós dizeis, ela está falando dos judeus, né? Os judeus é que diz que devem se adorar em Jerusalém. Mas o que é que Deus diz? O que é que Jesus diz? Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarás o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Essa mulher que não sabia como adorar, que não sabia onde adorar, mas que se abriu, que era e que estava aberta, disposta a se tornar uma verdadeira adoradora. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Por quê? Porque Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus:
sou eu que estou falando contigo. Então, o Evangelho ainda tem uma grande parte, mas eu li aqui onde está em conchetes, que é o Evangelho abreviado. Esta mulher, meus irmãos, representa a mim e a você. Antes da conversão, representa todos nós no mundo, que vamos ao poço mundano, aos poços mundanos, constantemente para beber uma água que não consegue nos saciar. Porém, quando nós encontramos a Cristo, nós bebemos de Cristo, bebemos da água que é da fonte que é Cristo, bebemos da água que é o Espírito Santo, nós nos tornamos não mais amantes dos deuses, mas amantes e amados pelo próprio Cristo. Nós nos tornamos virgens prudentes e podemos dizer ao esposo: abre-me a porta, esposo meu. E para concluir, como eu disse que essa mulher representava o mundo e depois da sua conversão, ela passa a representar a igreja. Veja o que faz a igreja, a exemplo desta mulher. Ela se converte, ela encontra a Cristo, ela se torna esposa de Cristo e a partir daí ela não consegue ficar com essa verdade para si mesma. Veja, nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou, que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro, ou seja, aqui representa a fragilidade, o pecado. O cântaro era a garrafa, vamos dizer, o vasilhame, o objeto pelo qual ela ia às fontes do mundo para tirar água e tentar saciar a sua sede. Esse cântaro representa tudo que é mundano. Ela deixa para trás a vida velha. Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: vinde. Quando nós encontramos a Cristo, nós não queremos dizer outra coisa ao mundo, a não ser a boa notícia. Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come alguma coisa. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentaram entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Lembra do primeiro domingo da Quaresma? Transforma essas pedras em pães. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que brota da boca de Deus. Este é o alimento de Jesus. Este é o nosso alimento espiritual. Lembra da carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4? Todos comeram de um alimento espiritual e todos beberam de uma rocha espiritual que é Cristo. Lembra da lança que transpassa o peito de Jesus, a vara de Moisés que bate na rocha e dela brota água e sangue, ou seja, água e alimento espiritual? Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos. Jesus está dizendo para nós agora, discípulos dele. Eles estão dourados para a colheita. O mundo está pronto para ser colhido. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, os que semeiam se alegram junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia, Jesus Cristo é o semeador e saiu a semear a semente, e outro o que colhe. Os anjos é quem vem separar, vem nos... Lembra? Jesus fala da rede que lança ao mar e depois puxa essa rede cheia de peixes, e os anjos vai separar os peixes bons e os peixes maus. Lembra de Jesus dizendo que os anjos de Deus vão ceifar, vão colher o trigo e do meio do trigo vai tirar o joio. Porque um é quem semeia, outro é quem colhe.
Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam, ou seja, os profetas, né, os nossos antepassados, os antepassados dos apóstolos, plantaram alguma coisa. Essa mulher, ela mesmo sendo prostituída, ela ainda adorava a Deus. Só que ela adorava no monte, achando que era no monte o local da adoração, porque ela adorava o que não conhecia. Mas agora sim, ela passou a adorar o que de fato ela conhecia. Aí, eu vos enviei para colher aquilo que não plantastes. Outros plantaram, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus Cristo, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Então, a mulher aqui já representa a igreja. A igreja testemunha, né, Cristo, testifica a Cristo. Lembra o que diz o Concílio Vaticano II? A igreja é sacramento de salvação para a humanidade. A igreja é sinal de salvação para a humanidade. Ele me disse tudo o que eu fiz. A mulher vai dizer. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. 2 dias. Podemos dizer aqui que esses 2 dias que Jesus permanece com os samaritanos representa o Antigo Testamento e o Novo Testamento para o mundo hoje. Ele permaneceu com o mundo durante 2 dias. Ele permaneceu com os samaritanos durante 2 dias. Antigo Testamento e Novo Testamento. Durante esses 2 dias, Jesus nos dá todos os ensinamentos que nós precisamos. No primeiro dia, tudo que está na Antiga Aliança e que é necessário para a nossa salvação. O segundo dia que Jesus está com o mundo, ou seja, que Jesus está com os samaritanos, é o Novo Testamento, a nova aliança para nós hoje. E assim vai dizer, continuar. E muitos outros creram por causa da sua palavra, da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, agora não mais da mulher. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meus amados irmãos, se nós parássemos para ler, para ouvirmos esses 2 dias de ensinamentos que Jesus nos deu, representados ali, né, nós como se fôssemos os samaritanos, e esses 2 dias, o Antigo e a Nova Aliança, nós, meus irmãos, poderíamos dizer como estes homens disseram: olha, já não cremos por causa das palavras que vocês, que alguém diz, que alguém fala, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este Jesus Cristo é verdadeiramente o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. Deus abençoe você. Eu espero ajudar você com esta reflexão para fazer você compreender que tudo aquilo que o Evangelho de hoje representa para nós, traz para nós essa grandiosa graça de podermos conhecer o próprio Cristo, que é a rocha, a fonte da qual brota a água viva, que é o Espírito Santo, e que sacia a nossa sede